Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o seminarista Gunter, sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e esse estudo está sendo gravado para o grupo familiar Bandeirantes, mas se você tiver acesso a esse conteúdo e não faz parte da nossa igreja, não conhece uma igreja, não é de parte de nenhuma igreja, esteja convidado a participar conosco da nossa comunidade. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Ruth, estudando agora o segundo capítulo. Antes de começar, quero apenas fazer uma breve oração com vocês e uma recapitulação do que vimos semana passada. Vamos orar. Deus bendito, te louvamos, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, pela sua mão poderosa que conduz a história do mundo e a nossa história particular. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que age na história, um Deus que age em nossas vidas. Pedimos que nesse momento estude a tua palavra, que a luz da tua palavra ilumine as nossas vidas. Que nós possamos compreender aquilo que está escrito e que aquilo que está escrito e que será exposto faça transformação em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Nosso estudo de hoje será no capítulo 2 do livro de Ruth, que semana passada nós estudamos o capítulo 1, em que nós tratamos sobre a amarga providência, e hoje estudaremos sobre a doce providência, o outro lado da mesma moeda. E que moeda é essa? É apenas uma recapitulação, porque é um tema bem importante, e se você compreender isso bem, facilitará muito a sua leitura de muitas outras partes da Escritura e seu entendimento da própria mensagem da Bíblia em si. O que é a providência de Deus e o que vimos até aqui na história de Ruth, até o slide está errado aqui, seria Ruth 2. Mas o que nós vimos até aqui? No capítulo 1, do versículo 1 a 5, nós temos meio que o cenário sendo montado. Temos Elimeleque, sua esposa Noemi, fugindo da terra de Israel, de Canaã, da terra prometida, para a terra de Moabe, a terra de um povo inimigo, um povo que não temia o Senhor e que fazia coisas horríveis na sua adoração ao seu Deus. E fazendo isso, eles estavam demonstrando um certo descaso para tudo aquilo que Deus representa, os oferendas, o sacrifício, o tabernáculo, simplesmente foram embora. E era um período muito conturbado da história de Israel, era o período dos juízes, em que o povo várias e várias vezes se via rebelde contra a lei do Senhor e era oprimido por nações inimigas. Uma dessas nações inimigas era a nação de Moabe, onde Elimeleque, um homem que tem um nome que significa Deus é o meu rei, não reconhecia muito bem o significado do seu nome e foi procurar refúgio em uma terra inimiga, longe do seu Deus, longe do seu rei. Claro, Deus está em todos os lugares, mas longe do ambiente do culto onde Deus era conhecido. Então ele foge com sua família para Moabe, para uma terra estranha, e lá procura um sustento, procura um futuro. O problema é que nessa terra ele morre, e ficando então a sua esposa Noemi com seus dois filhos, Malom e Quilion, que nessa terra estranha se casam com mulheres moabitas, algo que a própria lei de Deus proíbe. Eu já disse para vocês presencialmente, já devo ter dito no estudo passado, ou talvez algum outro, sobre a maneira muito leviana como nós vemos o casamento misto hoje em nossos dias, né? Nós vemos um cristão casando com um não cristão, ou com alguém de uma denominação cristã muito avesso ao ensino da Escritura, e pensamos assim, não, tudo bem, ok, casamento é casamento, o importante é ser feliz. Na verdade, não. Nós temos princípios nas escrituras que nos orientam a buscar casamento com pessoas do povo de Deus, coisa que Malom e Quilion não faziam. Eles encontraram esposas em Moabe, a Ruth e a Orfa, e aparentemente a sua família não discordava muito dessa decisão deles, demonstrando até o descaso daquela família com relação à lei de Deus. Após o casamento, passou-se 10 anos, e nesse período, os dois filhos de Noemi morreram. Malom e Quilion vieram a falecer, nós sabemos as causas, ficando apenas agora Noemi desamparada juntamente com as suas duas noras, Orfa e Ruth. No processo de volta, que ainda encontramos no capítulo 1, quando elas decidem voltar para a terra de Israel, porque Deus tinha providenciado comida lá, e elas foram atrás aonde tinha comida, e nesse caminho de volta, Noemi falou para suas duas noras: olha, voltem para casa, casem novamente, tenham filhos, sejam felizes, procurem o melhor para a vida de vocês. Sabemos que Noemi era uma péssima evangelista, porque o que ela estava dizendo nas entrelinhas era: voltem para sua antiga vida de idolatria, sua vida de adoração a um outro Deus que não é o Deus de Israel. Tanto que a decisão de Orfa é explicitada dessa forma. Ela voltou para sua terra e voltou para os seus deuses. Algo que Noemi fala para Ruth: olha, por que você não volta para sua terra e para os seus deuses também? Nesse momento, Ruth toma posição, pelo menos a única pessoa no capítulo 1 que toma uma decisão certa na sua vida, e ela fala: eu te seguirei para onde você for. O seu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. E com essa profissão de fé, essa coragem que Ruth teve, ela estava declarando que a partir de agora o seu passado não a representava mais, que agora ela tinha uma nova identidade. Agora ela fazia parte do povo de Israel,
agora ela fazia parte dos adoradores ao Deus de Israel. Ela estava agora renegando seu pai, sua mãe, seu histórico, todo o seu histórico religioso com os seus deuses lá da terra de Moabe, para agora ser uma serva do Deus de Israel. Vendo a convicção de Ruth, Noemi fala assim, ok, então vamos embora. Elas continuam a sua viagem até Belém, e chegando em Belém, todos reconhecem Ruth, reconhecem a Noemi, e ela fala, não me chame mais de Noemi, que significa agradável, me chame agora de Mara, que significa amarga, porque ela enxergava toda aquela situação que tinha acontecido de uma maneira muito catastrófica. Ela sabia que Deus estava por trás de tudo, o que é algo certo, mas ela pensava que Deus estava irado e estava apenas descendo a mão dele sobre a família dela, mostrando quanto que Deus era maldoso, talvez, sobre a sua própria experiência de vida, algo que já não é verdade. Nós sabemos que na providência de Deus, a doutrina tão preciosa, Deus está por trás de tudo o que acontece no mundo. Sejam os milagres, a ressurreição de Cristo, a abertura do Mar Vermelho, chover pão do céu, o maná no período do deserto, bem como situações comuns do dia a dia. O nascer e o crescer das plantas, o viver dos animais, a nossa vida cotidiana, a nossa respiração, todas as coisas deste universo são debaixo do controle do nosso Deus. Se existisse uma única mosquinha daquelas que ficam perto das nossas frutas na cozinha que voasse contra a vontade de Deus, Deus não seria onipotente. O nosso Deus está por trás de tudo. Não significa que ele é culpado pelo nosso pecado, não significa que ele é responsável pelas tragédias que nós causamos no mundo que ele fez. Significa que Deus está por trás controlando até mesmo as atitudes erradas que nós temos e até mesmo as maldades que existem no mundo. O nosso Deus não é um Deus que está de braços cruzados, é um Deus ativo e que tem controle total na história. Agora, no capítulo 2 de Ruth, veremos um lado bom da história. No capítulo 1, vimos a amarga providência, quando Deus se utiliza de vários meios na nossa vida para nos disciplinar, para nos educar, para nos conduzir por caminhos que muitas vezes a gente não vai saber por que ele fez aquilo, que aos nossos olhos é algo amargo, como a Noemi estava vendo. Mas também existe outro lado da moeda, e que, sejamos sinceros, é o lado que nós mais experimentamos e que mais vemos ao nosso redor, que é a doce providência de Deus. É o cuidado bondoso de Deus sobre nossas vidas, nos dando bênçãos, nos dando perdão, nos dando seu amor. E é isso que encontraremos hoje no segundo capítulo de Ruth, a doce providência de Deus. Eu farei igual na semana passada, eu irei colocando o texto, leremos todo o capítulo juntos, e irei comentando conforme for necessário para melhor compreensão do nosso texto, e ao final encerrarei com algumas aplicações. A história começa da seguinte forma. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aqui nós temos a apresentação de um personagem que não está na história ainda. É porque o livro de Ruth foi escrito como se fosse uma novela, não no sentido que passa na Rede Globo ou alguma televisão, mas sim naquela novela no sentido literário. Ela tem vários episódios e cada episódio tem uma ênfase principal. A ênfase desse episódio que leremos agora, o capítulo 2, é mostrar a pessoa de Boaz e a sua relação com aquela família, o primeiro encontro. Então esse primeiro versículo nos introduz a esse personagem na história, que era um parente próximo de Noemi e de Elimeleque. O texto continua dizendo, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então aqui nós temos a montagem do cenário, a primeira etapa da nossa história. E o que acontece aqui? Ruth pede para Noemi para poder fazer alguma coisa, procurar comida, porque afinal de contas ela sabia que Deus existia, tinha ouvido isso da família de Noemi de alguma forma, mas ela não ficava de braços cruzados. Ela tomou decisões claras e concretas de fazer o que tinha que fazer. Diferente de muitos cristãos, às vezes, que pensam assim, Deus é soberano, Deus está no controle da minha vida. Portanto, o que eu vou fazer? Ficar de braço cruzado na minha rede esperando Deus fazer o meu salário chegar no fim do mês. Não é assim que a vida funciona. Nós, ao sabermos o cuidado de Deus sobre nossas vidas, o controle de Deus sobre tudo, precisamos tomar decisões concretas debaixo desse conhecimento. Se eu sei que Deus controla toda a nossa história, toda a nossa vida, eu devo, debaixo desse conhecimento, trabalhar e me empenhar ao máximo. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Nós precisamos viver e trabalhar e fazer o que é necessário debaixo do conhecimento de que Deus cuida de tudo na nossa vida. Ruth sabia disso e Ruth foi trabalhar, diferente de Noemi. Noemi não era tão velha assim, não era tão fraca, tão debilitada. Afinal de contas, ela estava viajando para lá e para cá, ia para Moab e voltava. Ela simplesmente não queria. Talvez estivesse triste, estivesse deprimida, ela não quis ajudar e deixou a sua filha, né, como ela diz no próximo versículo, ir trabalhar.
o que já começa a demonstrar uma mudança na perspectiva de Noemi com relação a Ruth. Agora, Noemi enxergava Ruth como uma filha mesmo, e não como uma mulher que ela podia descartar e mandar de volta para a terra de seus pais. Agora ela enxerga ela como alguém precioso, alguém de fato da família, uma filha. Mesmo sem vínculo nenhum com ela mais, ela agora tem uma decisão de acolhê-la como uma própria filha. E Ruth fez isso. Foi para o campo e foi trabalhar. E por casualidade, ela entrou na parte que pertence a Boaz. E na linguagem, na Bíblia hebraica, a língua que foi escrito esse texto, reforça ainda mais essa ideia de que Ruth não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo. Ela simplesmente foi recolher espigas no campo e, por acaso, sem a menor intenção, sem a menor manipulação, mexer dos pauzinhos, ela entrou no campo de Boaz. Um homem próximo da família, algo que ficará um pouco mais claro qual é a implicação disso para nós, no final do nosso capítulo. E ela começou a pegar um pouco das espigas que caíam dos segadores. Nosso texto continua agora com a seguinte história. Eis que Boaz, lembra do personagem que é introduzido nesse capítulo, veio de Belém e disse aos segadores, porque normalmente a cidade ficava em um núcleo e as plantações ficavam ao redor da cidade. Então Boaz saiu da cidade e foi até a sua plantação. Ele provavelmente era um homem muito rico, um homem com muito prestígio social. Disse aos seus trabalhadores: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, o seu gerente, né? De quem é essa moça? Respondeu o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. O que está acontecendo aqui? Ruth foi trabalhar, realmente ela foi colher as suas espigas, e aquilo que ela estava fazendo era prescrito na lei de Deus. Quando nós lemos a Bíblia como um todo, entendemos que ela tem uma unidade. Tem muitas coisas que as não estão explícitas no texto, mas quando nós conhecemos o restante da Escritura, ficam um pouco mais claras. Lá em Levítico, capítulo 19, versículos 9 a 10, nós temos uma das leis que o povo de Israel seguia, que tem vários princípios importantes para nós hoje, mas não cabe ao estudo aqui fazer essa explicação, em que dizia que naquela sociedade agrícola em que tudo girava em torno da agricultura, as bordas da sua plantação não deveriam ser colhidas. Quando chegasse a época da colheita, você começasse a passar a foice, pegar grãos, todos os grãos que você tivesse ali plantado, aquele matinho que cresce na beirada da cerca, aquilo que fica nos cantinhos, deve ser deixado para trás. Para quê? Para que pessoas pobres, viúvas, estrangeiros, quem precisasse, pudesse encontrar comida e poder viver com dignidade, mesmo que sendo o resto da plantação. Então Deus cuidava dos pobres, dos amparados, como Noemi se via, através de várias leis que ele tinha no Antigo Testamento. E uma delas era essa. Quando você fosse fazer a colheita da sua plantação, as beiradas da sua plantação não deveriam ser colhidas. E aquilo que você estivesse colhendo que caísse da sua mão e ficasse no chão, deveria ficar no chão, para que quem tivesse necessidade tivesse o que comer, ou com o que trabalhar e com o que se sustentar. Então, a Ruth estava fazendo exatamente o que a lei de Deus prescrevia e aquela plantação do Boaz obedecia essa lei. Lá não tinha problema fazer isso. E outro ponto importante desse texto é mostrar a piedade de Boaz. Boaz, além de ser um homem rico, um homem honrado, um homem conhecido em toda aquela região, ele também era um homem piedoso, ele temia a Deus. Isso é demonstrado em vários pedaços do livro de Ruth, mas aqui no capítulo 2 de maneira bem enfática. Ele já chega para os seus trabalhadores ao invés de falar: ô, cadê os lucros? Cadê o que vocês estão trabalhando? Cadê o que vocês fizeram até agora? Passa o relatório. Ele não fala isso. Ele chega dizendo: o Senhor seja convosco. E os seus trabalhadores conheciam Boaz e conheciam Deus de Boaz. E falam: o Senhor te abençoe. A fé de Boaz não era uma fé assim, no meu âmbito pessoal eu sou cristão e no meu trabalho eu não sou cristão, como muitos de nós às vezes fazem. Nós pensamos que a nossa vida secular é uma vida profissional, lá Deus não se mete. Na minha vida religiosa Deus está envolvido. Boaz não pensava assim. Toda a sua vida era pautada pela lei de Deus, tanto que no seu trabalho, não era culto, não era nada, ele fala: o Senhor seja convosco. E os seus trabalhadores reconheciam a piedade e respondiam: o Senhor te abençoe. E assim que o Boaz chega lá, ele começa a perguntar algumas coisas. Ele diz primeiro para o seu gerente, né, o principal, que ele cuidava dos outros trabalhadores: de quem é essa moça? E hoje em dia alguns vão falar que machismo, de quem é, a mulher não pertence a ninguém. Não é, não entenda assim. O que está acontecendo é que uma mulher na idade da Ruth, uma mulher nova, uma mulher bonita, uma mulher que ainda tem possibilidade de se casar e ter filhos, naquela época você não achava uma mulher dessa solteira. Porque o que acontecia? As pessoas eram prometidas em casamento e assim que atingiam uma idade para se casar, já se casavam. Então você não via, né, na linguagem popular, gente dando sopa por aí, solteiros dando sopa. Sempre todo mundo naquela época ia acabar se casando com alguém. E na hora que Boaz chega lá e vê aquela moça bonita, cuidando, trabalhando ali, ele fala: de quem é essa moça?
Ele se preocupa com ela, ele quer saber quem é o marido dela, para deixar uma mulher andar sozinha assim na rua, ainda mais em uma época como aquela de Juízo, em que estupros e coisas horríveis aconteciam facilmente em qualquer lugar. Então Boaz se preocupa e pergunta: de quem é essa mulher? Por que ela está aqui sozinha? E o seu trabalhador, o chefe dos trabalhadores, responde: ela é uma moça boabita, ela veio com Noemi da terra de Moabe. E ela me disse, a Ruth disse para o gerente dos trabalhadores: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. A lei de Deus prescrevia que ela pudesse colher aquilo que caía, aquilo que ficava nas beiradas. O que a Ruth pediu para aquele homem, depois que ela já estava trabalhando, é o seguinte: deixa eu pegar aquilo que cai da nata do que vocês estão pegando. Porque eles iam colhendo os grãos de trigo, não, de cevada, que era a primeira colheita, juntava a cevada e ia levar para um canto para poder amarrar os feixes e tudo mais, que são as gavelas. E na hora que você está amarrando as gavelas, você já está com todos os grãos já separados, já está com o melhor do melhor da sua plantação. E acaba caindo sempre alguma coisa. A Ruth pediu o seguinte: olha, eu estou colhendo aqui fora, mas se eu puder pegar, deixa eu pegar um pouquinho daquilo que também cai na hora que vocês estão montando os fechos e tudo mais. E ela era uma mulher muito sábia. Além de ser trabalhadora, ela sabia que ela não podia sair passando por cima da autoridade dos outros. Ela pedia permissão para algumas coisas, assim como todos nós precisamos pedir. No nosso trabalho, ela era educada. E ela ficou esperando a resposta de Boaz, o dono da plantação, desde a manhã até aquela hora. Então, provavelmente ela foi assim que raiou o sol, talvez 6 horas da manhã, ficou trabalhando, colhendo aquelas coisinhas que caíam aqui por ali, e fez essa pergunta e ficou esperando a resposta até quase que a hora do almoço. Ela esperou porque ela respeitava como que a sociedade funcionava, ela tinha respeito, ela tinha educação. Então ela esperou aquilo e ela ficou esperando e ainda ficou um pouquinho esperando na choça, né, que era um tipo de cabana onde os trabalhadores ficavam durante alguns horários de muito sol ou quando se cansavam. Ela esperou a resposta. Isso demonstra muito sobre quem a Ruth era. O texto continua com a resposta de Boaz para Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irá após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quanto tiver de sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? O que nós temos aqui é a demonstração da bondade gigantesca de Boaz, um homem realmente muito piedoso. Tanto que ele fala para a Ruth: olha, continua trabalhando, faz o que você tem que fazer, continua, eu te dou permissão total, faz o que você precisa fazer. Fica entre as minhas servas, você vai ter companhia no seu trabalho, fica à vontade. E eu falei para os homens que trabalham para mim, para ninguém encostar em você, ninguém ficar dando aquelas cantadinhas de pedreiro, ninguém mexer com você, para que eles te respeitem. Então Boaz cuidava muito bem de todo mundo que estava debaixo da sua autoridade, especialmente da Ruth. Uma mulher bonita, uma mulher jovem, e que ele tinha um certo cuidado. Talvez já com alguma segunda intenção de talvez se casar com ela, não sabemos, mas ele cuidava muito bem dela, com muito carinho, tanto que ele chama ela de filha, demonstrando esse cuidado paternal que ele tem por ela. E diante de tanta bondade, a Ruth, que só viveu em tanta desgraça até agora, ela fala: Senhor, como é que você me favorece? Eu sou uma estrangeira. E os israelitas sempre foram, naquela época, né, muito nacionalistas. Se você é estrangeiro, cai fora daqui. Tanto que Deus deu várias leis no Pentateuco para que eles aprendessem a tratar bem os estrangeiros, coisa que o Boaz fazia. E aqui nós temos agora a resposta de Boaz, que talvez é a parte mais bonita de todo o capítulo 2, em que ele diz o seguinte para Ruth: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. O que acontece aqui é que o Boaz, né, o texto é curto, o texto é rápido, não parece que teve todo esse desenvolvimento, mas ele ficou sabendo de tudo aquilo que a Ruth tinha feito. Ele conheceu a sua história, conheceu o seu amor pela Noemi, conheceu o seu amor pelo Deus de Israel, conheceu tudo que ela abandonou, conheceu aquela história, e ficou bem interessado por ela, por sinal. E sabendo disso, ele falou: o Senhor retribua o seu feito. A mesma oração que Noemi fez no capítulo 1, ele repete agora: que Deus continue te abençoando, que Deus faça bem para você, assim como você tem feito bem para pessoas que não tem nada a ver com você mais. Assim como você se apegou a Noemi e tem cuidado dela, que Deus cuide de você. Assim como você, que era uma estrangeira para Noemi, agora faz parte da família dela, que o nosso Deus, o Deus de Israel, adote uma moabita. Que ele tenha bondade sobre você, alguém de um povo inimigo, e te dê sempre aquilo que você precisa para viver.
E ele ainda reconhece que a atitude da Ruth não foi uma atitude simplesmente de procurar uma vantagem financeira, mas ela foi procurar abrigo debaixo das asas do nosso Deus. E a linguagem das asas no Antigo Testamento ela é muito bonita. É aquela ideia de proteção, de estar aconchegado debaixo de alguém mais forte, mais poderoso do que você e que vai te livrar de todo mal. O Boaz estava reconhecendo aqui que a Ruth se tornou uma mulher piedosa, uma mulher honrada, uma mulher trabalhadora. E essa bondade que ele tinha dispensado sobre ela era como se ele fosse um agente de Deus. Ele estava sendo um agente da bondade, da doce providência de Deus sobre a vida da Ruth. Tanto que a Ruth reconhece: você me favorece muito, Senhor meu. Você consolou e falou ao meu coração. O carinho de Boaz, a atitude dele para com Ruth é muito maravilhosa, é muito gentil. É claro, eu já falei no estudo passado que nós não podemos ler as atitudes de personagens da Bíblia e falar: temos que imitar Boaz, temos que imitar Ruth. Mas é claro, se aquilo que eles fazem encontra respaldo no restante da Escritura, sim, devemos imitar. Até um modelo facilita muito a nossa imitação. E Boaz, sem dúvidas, é um exemplo de homem cristão. É um exemplo de homem que sabe cuidar daqueles desamparados, é um homem generoso, é um homem que demonstra sua fé no ambiente de trabalho, é um homem que protege a honra das mulheres, é um homem que não causa violência a ninguém, seja moral, seja verbal, é um homem que vive como Cristo viveu nessa terra. Nós precisamos aprender, nós homens, eu e você que tiver acesso a esse vídeo, que é um homem também, precisamos encontrar esse modelo de masculinidade. Uma masculinidade que não é feminada, uma masculinidade que não é frágil, uma masculinidade forte. Uma masculinidade de um leão, mas que luta e ruge e briga, se necessário, para proteger aqueles seus filhotes, aqueles que estão debaixo do seu cuidado. É claro, não quero defender nenhum tipo de violência ou alguma atitude estúpida, mas precisamos aprender que nós, homens, precisamos agir com coragem para proteger aqueles que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Boaz não tinha nenhum parentesco com Ruth ainda, mas ele estava vendo que ela era uma pessoa que precisava de cuidado e ele cuidou dela. Ele viu que ela era uma pessoa honrada e honrou a vida dela. Nós precisamos aprender com atitudes como essa para ter um modelo de masculinidade para nossas vidas também. Caminhando para o final do nosso texto, então, vamos olhar o que aconteceu depois de tudo aquilo. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher. Ele responde aquela pergunta dela: e não a censureis. E ainda mais: tirai também dos molhos, daquilo que já está fechado, algumas espigas, deixai-as para que ela apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Vamos por partes, tem bastante coisa interessante aqui. Primeiro, nós temos mais uma demonstração da bondade, do carinho de Boaz, chamando Ruth para comer junto com ele, junto com seus trabalhadores, demonstrando empatia e nenhum tipo de preconceito para com ela, uma estrangeira. Chama ela para perto, dá comida para ela, dá do bom e do melhor, da mesma comida que ele estava comendo, que os trabalhadores estavam comendo, dá para ela uma comida gostosa, algo decente. Ela que era uma pobre mendiga quase, agora está comendo comida de um dos maiores fazendeiros da região. Ela se sentou junto com todo mundo, comeu e sobrou comida. E na hora que ela levantou, ela pensou em tirar uma sonequinha, nada, foi trabalhar. E ainda recebeu permissão de fazer justamente aquilo que ela estava planejando, pegar ainda do bom e do melhor se pudesse. E Boaz deixou, ainda mandou deixar um pouquinho a mais daquilo que já era separado, daqueles produtos premium da sua plantação, para que Ruth pegasse. Porque eu não sei se vocês já tiveram experiência, eu gosto muito de mexer no mato. Quando eu estava em Goiás, eu sempre gostava de ir para as fazendas, ver o que tinha por ali. E quando você tenta procurar grãos ou plantas que têm muita semente ou algo por dentro, muitas vezes você pode ter acesso a mato, é palha. Você achar uma semente aqui, uma sementinha ali, um grãozinho errado. Quando você vai olhar a plantação de milho, tem milho que é quase pura espiga, não tem quase nenhum grão. É algo muito frustrante. Ruth podia colher de qualquer espiga que ela encontrasse, ainda mais dos produtos premium da fazenda do Boaz. Ela podia pegar só do bom e do melhor, porque Boaz tinha pedido para fazer isso de propósito, para que ela conseguisse pegar. Porque a lei falava: se cair no chão, deixa para quem precisa. E Boaz fala: deixa cair no chão. Joga um pouquinho ali, deixa ter um pouco mais de provisão para Ruth. E ela colheu tanta coisa, mas tanta coisa, que ela, depois de debulhar, depois de tirar, né, o grão da palha, sobrou um efa de cevada. E efa não é uma medida que a gente usa nos nossos dias, mas é aproximadamente 13 quilos de grão. Já segurou um saco de 13 quilos? É tipo aqueles sacos de ração de cachorro que a gente compra às vezes, bem grandes. Quem tem cachorro grande sabe como é que é. Você coloca nas costas e é pesado. Imagina a Ruth voltando com um saco daquele depois de um dia de trabalho. E ela voltou para casa com esse efa de cevada.
juntamente com o que sobrou do almoço, é o que fala aqui o começo do texto, da continuação e o final do nosso texto. Tomou-lhe e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então Ruth voltou para casa com 13 quilos de cevada, e mais com o que sobrou do almoço, sabe-se lá o que eles comeram, né? Pão, molhos, carnes, o que foi. Chegando em casa, ela traz tudo aquilo. E aquele um saco de cevada, aquele um efa de cevada, 13 quilos mais ou menos, é o que um dos trabalhadores do Boaz conseguiria em um mês de trabalho. Não como pagamento, mas como se fosse o vale-refeição dele. E em um mês, um trabalhador do Boaz receberia mais ou menos o mesmo tanto que Ruth conseguiu em um dia para sua manutenção e para sua vida. Demonstrando tanto que o Boaz foi generoso com ela, demonstrando tanto que Deus estava cuidando daquela família. Na hora que a Noemi vê tudo aquilo, o que o nosso segundo parágrafo diz, perguntou para ela: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Seja quem for, bendito seja aquele que te acolher favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Se você lembrar bem como que o primeiro capítulo termina com uma Noemi bem amargurada. Ela fala: Deus pesou a mão sobre mim, eu saí daqui rico e voltei pobre, eu saí daqui com filhos e marido, agora voltei sem nada. Ela nem conhece a Ruth não é nada, é só parte do cenário. Então ela fica amargurada, 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 não consegue ver esperança nenhuma na sua vida. Agora que ela viu o que está acontecendo, ela fala assim: Deus é muito bom. Deus é bendito mesmo. Ele cuida de vivos e de mortos. Ele tem cuidado de mim mesmo através de um parente do meu marido. Deus é muito bom. E ela muda completamente a sua atitude com relação à vida. E talvez ela se pareça muito conosco às vezes. Quando as coisas vão mal, a gente pensa: Deus me odeia, a minha vida é uma porcaria, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, eu sou um pecador miserável, não tenho mais esperança nenhuma. E quando alguma coisa boa acontece, recebe aquele aumento, alguma questão, o que acontece? Nossa, como eu sou abençoado, Deus me ama muito, graças a Deus por isso. Nós somos uma montanha russa de emoções e de espiritualidade. Nós não devemos ser assim como a Noemi foi. Nós precisamos ter estabilidade, de saber que o Deus que nos traz coisas ruins na vida é um Deus bom, e o Deus que traz coisas boas na nossa vida é um Deus bom. O nosso Deus não muda. Ele sempre continua benevolente com toda a nossa vida. Só que às vezes a benevolência de Deus, a bondade de Deus, pode soar amarga para nós. E realmente, às vezes, na nossa experiência pode parecer assim. Só que nós não podemos esquecer que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento na fé, é para a nossa semelhança a Cristo. Deus estava trabalhando na vida de Ruth, de Boaz e de Noemi, através de tudo que estava acontecendo. E Noemi termina o texto aqui dizendo: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E a ideia do resgatador ela é muito importante, vou apenas resumir aqui por conta do nosso tempo, mas a ideia do resgatador é uma qualificação de um parente da família que vivia na nação de Israel. A lei de Deus prescrevia essa função do resgatador. O resgatador era alguém que deveria vingar o sangue de alguém que foi assassinado injustamente, alguém que foi morto injustamente. Ele era o vingador da família. Ele ia lá e dava um fim quem fosse. Isso aí é assunto para outro dia, para explicar melhor os detalhes, mas essa era uma das funções. A outra era, como no caso da Noemi, comprar um terreno que pertencia à família. A Noemi tinha sua terra em Belém, por causa da fome foi para Moab, e quando ela volta para sua terra. Só que a sua terra agora provavelmente já tinha sido vendida para alguém, porque por conta das dívidas e de tudo mais. O resgatador tinha a função de fazer o quê? Comprar essa terra de alguém da família que teve que vender por questão de necessidade e resgatar aquilo para a família. Além disso, o resgatador também deveria se casar com alguém da família que ainda não teve filhos, porque o marido morreu, e trazer descendência para aquela família, ele resgatar a descendência da família do esquecimento. O resgatador é uma das personagens mais importantes na literatura de Ruth e de alguns pontos do Antigo Testamento. O resgatador é aquele que trazia esperança para aqueles que não tinham mais esperança, por meio de atitudes práticas de casamento, compra de terras e até mesmo vingança contra inimigos da família. E o texto vai terminar com os seguintes versículos. Continuou Ruth a Moabita naquela conversa. Também ainda me disse, o Boaz me falou, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth. Bom será, filha minha, não chama mais agora de Moabita, aquela Ruth lá, chama agora minha filha. Bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que noutro campo não te molestem, porque a situação na época era bem perigosa. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Por que eu grifei essa parte? Porque mostra o tempo da história.
No final do capítulo 1, nós vemos que Ruth chegou no começo da cega da cevada, que dá por volta de março até o final de abril. A cega do trigo vai de maio até junho. Então, nós temos agora um período de 4 meses em que a Ruth ficou trabalhando junto no campo de Boaz. Nós não sabemos o que aconteceu nesses 4 meses, as trocas de olhares e tudo mais que envolveu aquele período de tempo de trabalho, mas sabemos que naqueles 4 meses, Deus estava trabalhando na vida de todos eles. Deus estava trabalhando na vida de Noemi, dando para ela esperança no que poderia acontecer, estava dando sustento, estava dando comida, tudo aquilo que elas precisavam para viver dignamente na terra. Estava cuidando da Ruth, preparando já o seu futuro marido, já dando um spoiler aqui do próximo capítulo, e também preparando o Boaz em toda aquela história, tudo que ele deveria fazer. Esses 4 meses que se passaram de colheita, de trabalho diário, nós não sabemos exatamente os detalhes da história, sobre quantas vezes conversaram, as trocas de olhares e tudo mais. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que o texto não fala, mas é certeza pela Escritura. Deus estava trabalhando na vida de cada um deles. Como que essa história continua? Semana que vem a gente olha no capítulo 3. O que eu quero mostrar para vocês agora são algumas aplicações práticas e encerrar o nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, eu falei semana passada da soberania amarga, né, da amarga providência de Deus. E falando que a soberania de Deus nem sempre garante momentos felizes na vida, né? Às vezes a gente vai passar por momentos difíceis, assim como a Noemi passou. Hoje eu quero mostrar para vocês o outro lado da história. A soberania de Deus não nos garante apenas momentos amargos da vida. Deus demonstra a sua bondade nas coincidências da vida, bondade nos relacionamentos que nós desenvolvemos. E quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, nós vemos o cuidado de Deus em tudo. Às vezes a gente pensa que Deus só cuida da nossa vida em grandes milagres, grandes acontecimentos. Nada a ver. Toda vez que você recebe o seu pagamento, sua aposentadoria, o seu aluguel, toda vez que Deus te dá alguma dessas coisas, é Ele que está te dando. Não é sua força, não é o seu braço, não é a sua inteligência, não é nada daquilo que você é, que conquista em última instância as coisas que você tem de boa na vida. Deus tem cuidado de tudo. Sabe aquelas grandes coincidências, aqueles grandes livramentos? Não são obras do acaso. O acaso não vai te proteger quando você andar distraído. O acaso não existe. Nosso Deus existe. Deus cuida das coincidências da nossa vida. Ele sabe o tempo determinado em que cada coisa tem que acontecer. Nós precisamos aprender a confiar nisso. Saber que Ele tem o controle da história. De coisas que nós nem imaginamos, Ele está por trás, controlando tudo aquilo que acontece e vai acontecer um dia. Além disso, as pessoas que entram na nossa vida. Ruth não conhecia Boaz e o primeiro dia de contato foi maravilhoso. Já abriu grandes perspectivas para o futuro. Tem pessoas que entram na nossa vida que são bênçãos de Deus na nossa vida. São pessoas que trazem a gente para mais perto de Deus. São às vezes um marido, uma esposa, filhos que nascem, amigos que nós fazemos, pessoas que se aproximam de nós e não são por acaso. Deus coloca essas pessoas na nossa vida para nos aproximar cada vez mais de Deus, para trabalhar a nossa vida e o nosso caráter. Valorize suas amizades, valorize a sua família. É Deus que colocou essas pessoas na sua vida. É claro, existem pessoas ruins que nós devemos tomar um certo cuidado, esse assunto para outro dia, mas pessoas boas, pessoas que te trazem para perto de Deus, devem ser agradecidas. Nós precisamos agradecer por essas pessoas diante de Deus, porque Ele coloca essas pessoas para perto de nós. Nós também precisamos viver a vida debaixo da vontade de Deus, observando a sua bondade em nossas vidas. Essa questão da visão, que eu sempre falo para vocês. A maneira como você enxerga o óculos que você usa na sua vida muda toda a sua percepção da realidade. Se você pegar um óculos pessimista, em que Deus te odeia, você vai enxergar igual a Noemi do começo. Se você usar um óculos em que Deus é sempre bonzinho com você, você vai enxergar igual a Noemi do capítulo 2. Nós precisamos enxergar com os óculos da Escritura. Enxergar que o nosso Deus não é um Deus preso dentro de uma caixinha, que ele sempre é bonzinho com a gente, do jeito que a gente quer, e sempre rebelde do jeito que a gente quer. Não. O nosso Deus é um Deus livre, um Deus que faz o que ele quer para sua própria glória. Então nós precisamos enxergar a vida como uma vida debaixo do controle de Deus. Parar de tentar especular porque as coisas acontecem ou não acontecem, mas sim saber que Deus está por trás de tudo. E semelhante a Ruth, encerrando esse primeiro slide aqui, reconhecer que Deus é soberano, sim, ele cuida de tudo. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus da igreja, ele é o Deus que cuida de todos nós. Mas isso não nos isenta da ação. Ruth trabalhou debaixo de sol, trabalhou até a sua camisa, trabalhou até ficar com calo na mão, porque ela sabia que ela tinha que trabalhar. Sabia que Deus era bom? Sabia que Deus era bom. A sua consciência sobre Deus ia aumentando a cada dia que se passava no meio do povo de Deus. Mas ela trabalhou. E nós precisamos trabalhar também. Mesmo sabendo que Deus cuidará de nós. Precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que Deus ordenou que nós façamos. Porque Ele não vai fazer por nós. E o último, eu quero deixar a ideia do resgatador. A esperança de Noemi era encontrar um resgatador. Alguém que viesse tirá-las da vergonha e o abandono e levá-las para a esperança e a uma família. A esperança de Noemi era que o Boaz se casasse com a Ruth, que comprasse o terreno e que trouxesse um novo futuro para elas. A nossa esperança hoje não é que nós nos casemos com Boaz, mas que, na verdade, um descendente do Boaz já se casou conosco, que é Jesus Cristo.
Nós sabemos no final do livro, né, já adiantando algumas coisas, que através desse relacionamento de Ruth com Boaz nasceu Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi, que se tornou rei de Israel. E quando chegamos ao Novo Testamento, lemos Mateus capítulo 1, lá encontramos a todos esses homens. Encontramos até a Ruth ali, mostrando que eles trouxeram, através da providência de Deus ao mundo, o Redentor, o nosso resgatador. E Jesus é esse resgatador prometido. Ele nos tirou do império das trevas, ele nos resgatou da vergonha, nos trouxe para o seu reino, ele nos deu uma casa. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele pagou um preço muito mais alto do que Boaz pagou por Ruth. Ele pagou um preço muito mais caro do que qualquer um de nós poderíamos pagar. Jesus veio nos resgatar da vergonha, ele veio nos resgatar de nós mesmos. Ele veio nos resgatar da morte, da condenação, veio nos resgatar da ira de Deus. Jesus é o melhor resgatador que qualquer pessoa pode ter. Eu não sei como que você vê essa situação, como você se vê diante desse resgatador. Gente que pensa que está tudo bem, está tudo ótimo, talvez não entenda a sua condição diante de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós, diante do Senhor, somos como Ruth e como Noemi no capítulo 1. Pessoas desamparadas, pessoas sem esperança, pessoas que só restam vergonha e miséria o restante da vida. Mas, ao mesmo tempo, perceber com a passagem do capítulo que existe um resgatador. Alguém que pode mudar toda a nossa situação. E com isso não quero dizer riquezas e bênçãos materiais. Deus pode fazer isso se Ele quiser. Mas a principal bênção, que é encontrar um lar, encontrar uma família, encontrar perdão, encontrar amor nos braços do nosso Pai que está nos céus. Jesus é o resgatador que faz tudo isso em nossas vidas. E o meu convite para a reflexão que você faça agora é pensar como que está a sua posição diante desse resgatador. Você já foi resgatado? Você reconhece que você precisa de alguém que te mude a sua vida ou você é autossuficiente? Você consegue resolver todos os seus dilemas mentais, emocionais, físicos? Só Jesus consegue fazer isso. Você precisa de Jesus, talvez reconhecendo ou não. Eu preciso de Jesus, todos precisamos de Jesus. E o meu convite é que você faça esse exercício, pense sobre isso. Você é autossuficiente? Você precisa de um resgatador? Você tem descansado nas mãos de Deus ou você tem ainda tentado lutar com suas próprias forças? Reconheça, você precisa de cuidado. Você precisa de alguém que mude a sua situação e esse alguém é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos num próximo estudo semana que vem, no capítulo 3 de Ruth. Meu conselho é, se você quiser e puder, já vá lendo o capítulo, vá se preparando para esse estudo, para que você tenha algumas dúvidas para serem sanadas, algumas questões para serem levantadas. E se você tem meu contato no telefone, fico à vontade para respondê-los e ajudar sempre que puder. Fique com Deus e que Deus ajude a reconhecer a nossa dependência de um resgatador eterno, que é o Senhor Jesus Cristo.